Eu queria que você, de dentro da sala de aula, Paulo, se possível, explicasse para a gente por que os jovens aqui no Brasil não aprendem o necessário para a faixa etária deles em matemática, ciência, compreensão de texto. Eu sempre que posso, eu cito o exemplo de São Paulo aqui. A gente está falando da rede pública, né? Embora os resultados das particulares não sejam tão diferentes. Exatamente. Assim, né? Mas o ensino público em São Paulo, ele teve dinheiro, não sei se tanto quanto necessário, talvez menos, certamente menos, né? Mas teve dinheiro e teve tempo, né? Você teve em São Paulo mais de 20 anos de governadores tucanos. Em tese, é um prazo adequado para a implementação de uma política pública, né? Para você falar assim, olha, isso aqui é o que eu tenho para dar para vocês. E até para avaliar no meio do caminho se está funcionando, se não está funcionando. É claro que um governador é diferente do outro, um secretário é diferente do outro, é parte do negócio. Mas não houve uma dissolução dramática do caminho, né? Não é o Paulo Freire e a escola cívico-militar, né? Assim, e não rolou também. Assim, você tem alguma ponta de fio para a gente puxar, Paulo? Bom, eu começo dizendo que o problema não está na escola, né? É um problema que vai para dentro da escola, né? Então eu acho que assim, a sociedade brasileira vive uma crise civilizacional, eu diria. Parece muito dramático, mas não é. O Brasil é um país violentíssimo. As pessoas morrem aos borbotões, as famílias estão mega desestruturadas. Você não tem, assim, no nosso horizonte moral, assim, poucas coisas ainda têm valor no nosso país. Isso tudo afeta o comportamento da criança, do jovem. Então ele é influenciado por isso, ele sofre essa influência. Soma-se a isso, obviamente, a toda a distração que as redes sociais proporcionam e tal. Então isso piorou muito. Então, assim, começa que não é um problema que... Então, quando você fala assim, poxa, era possível ter constituído políticas públicas melhores e tal, acho que o problema não é esse. O problema não é dinheiro, o problema não é vai mudar para o novo ensino médio, agora vai ter matérias que o aluno pode escolher, agora vai ter lousa digital, raio laser e tal. Não é isso. O que eu percebo, assim, é que o jovem chega na escola e ele não vê mais sentido no estudo. Não vê sentido. Para que serve isso aqui? Ele não vê mais sentido naquilo. E eu também, comecei a falar isso na semana passada aqui, que assim, e não é porque não tem recurso, não tem internet, não tem lousa digital, não é por causa disso. Primeiro porque aquilo que a internet oferece, que o smartphone oferece para ele, que tá tudo ali, dá uma sensação para ele que ele sabe de tudo, que ele tem tudo à mão, que ele não precisa mais de escola, que a escola é um disparate. Assim, vou fazer o quê? Ficar 5 horas aqui dentro desse troço, ouvindo esse monte de coisa. Então ele não vê sentido naquilo. Começa por aí. E não há quem faça ele entender que aquilo tem sentido. Então, por exemplo, toda essa discussão sobre aula online, né? Não, tem muita gente que se engana com isso. Não, porque daqui X tempo não vai ter mais escola, as pessoas vão estudar em casa. Num país em que, sei lá quantas pessoas, mais da metade da população não tem nem celular direito, né? Não tem celular bom para você ter uma aula online. Então não vai, a escola é uma realidade que vai durar ainda muitos e muitos e muitos anos, né? Só que ela perdeu, para a criança ou adolescente, ela perdeu a função. Mesmo porque ela já não consegue mais defender o seu papel na educação. Então, a escola já não é mais aquele ambiente onde o sujeito entra e quando ele entra, ele fala, isso aqui é um lugar que eu vim para estudar. Mas eu não gosto de estudar. Não, mas eu tô aqui porque é importante, então eu tenho que estudar. Mas tem matemática que eu não gosto. Não, mas é importante eu estudar um pouco de matemática, eu saber isso aqui. Mesmo porque senão meus pais vão brigar, então eu tenho que fazer. Hoje, se eles não veem sentido naquilo, eles simplesmente não fazem. Porque não existe um horizonte moral que
digamos assim, que estruture o psicológico e o imaginário da criança, do adolescente, para ele entender a importância daquilo. Então ele não entende mais. Para ele aquilo não faz sentido nenhum. Eu tenho vivido isso no meu dia a dia, assim, meus amigos. É uma coisa, assim, sabe? Eu contei aqui outro dia que entrei na sala de aula, dei bom dia, ninguém respondeu. Então, uma sala que eu gostava, de alunos que se formaram esse ano, terceiro ano do ensino médio. Uma sala que eu tinha uma ótima relação. Um dia eu entrei e falei bom dia, eles não responderam. Aí tava aquele conversando, não sei o que, E aí, uma escola privada, tá? Não era nem na escola pública. E aí eu falei, bom dia, né? Aí eles, bom dia, tudo bem, tal, legal, beleza. Eu falei, pô, legal. Falei, eu tenho uma pergunta aqui. Então, eu sempre gostava de começar a aula com uma pergunta. Professor de filosofia e tal, né? Eu fiz uma pergunta e um outro respondeu. A gente começou uma discussão ali. E aí, depois de alguns minutos que eles responderam algumas coisas e tal, aí eu comecei a falar uma coisa. Falei, tá, então, mas sabe o que eu penso? E aí eu comecei a falar. Sei lá, 2 minutos depois, eu tava falando sozinho. Dispersou. Não tinha mais ninguém. Tinha uns 20 alunos na sala, sei lá. Ninguém tava olhando pra mim mais. Eles estavam conversando entre eles, outros estavam no celular. Assim, simplesmente... Acabou. Aí eu parei de falar e fiquei olhando. Ninguém se deu conta. Aí eu sentei. Ninguém se deu conta. Aí eu abri o meu livro. Tava com um livro lá, abri um livro. Falei, cara, eu vou abrir meu livro aqui. Ver. Ninguém se deu conta. Era a última aula. Bateu o sinal, eles... Tchau, professor. Tchau, hein. Bom final de semana. Foram embora, acabou. Então, sim. E aí você conversa. Aí tem dia que dá aquele sermão e tal. Um dia eu levo os alunos pra... Desculpa me estender, mas agora eu vou desabafar também. Não, né? tá bom. Você leva os caras pra... Eu tava falando sobre... Agora eu vou desabafar. Sobre fundamentos... Eu não tô legal, cara. Quero Eu não tô legal. só A educação, Então, aí eu tava falando sobre Oi, fundamentos... meu nome é Paulo, vim aqui para contar que eu fui abandonado pelos alunos na sala de aula. Falando sobre civilização e tal, eu falei, vou passar aquele trechinho inicial do 2001. Sim. Né? E aí falei, dei uma primeira aula antes do intervalo, falei, na segunda aula a gente vai descer lá pro laboratório, lá pra sala de multimídia, eu vou passar um trecho de um filme lá, 15 minutinhos, para ilustrar isso que eu tô falando aqui, aí a gente vai conversar depois e tal. Legal. Levei os caras pra lá, depois do intervalo, e eu simplesmente não consegui passar. Dava play, e aí... Aí pausa, gente, 15 minutos, né? Rapidinho e tal. Não atrapalha quem tá esperando. Se você não quer, sei lá, não encosta a cabecinha lado, aí, né? Mas não atrapalha porque exige atenção, né? Assim, não consegui, entendeu? Chegou uma hora que eu desisti. Falei, tá bom. Não vai rolar. Aí dei aquele sermão, tal. Puxei até o race card nesse dia. Eu falei, olha pra minha cara. Vocês acham assim que... Sabe, o que vocês acham que eu passei pra estar aqui? Falei, vocês acham que foi fácil pra mim estar aqui? Se eu abrir uma live do Instagram, que agora eu tenho mais gente interessada no que eu tenho pra dizer do que vocês aqui. E vocês acham que eu tô aqui por quê? O que eu ganho aqui não paga a prestação da minha casa. Falei, vocês sabiam que se eu ficar 2 meses sem pagar, 3 meses a prestação da minha casa, eles tomam minha casa? Aí um aluno falou, como assim? Falei, eles tomam uma casa financiada em 25 anos. Falei, então vocês pensam o quê? Vocês acham que é fácil o negócio? Eu tô aqui porque eu quero estar aqui. Porque, na verdade, de tudo que eu faço, das 1000 coisas que eu faço, e quem me acompanha um pouquinho em redes sociais sabe que eu faço um monte de coisa, aqui é o que me paga menos. Mas eu amo fazer isso aqui. Então, assim... Agora, vocês acham que para um cara como eu estar aqui onde eu tô foi simples? Como talvez seja para vocês? Então, assim, dei aquele baita daquele sermão e tal... Não adiantou absolutamente nada.